Cartas de Cristo. Primeira Carta de Cristo. O propósito da carta é trazer iluminação e capacitar a construção de uma nova consciência humana. Quando se entende as cartas, você vai ser iluminado por uma nova consciência. Você vai sentir-se abundante, suas lutas diárias serão suavizadas. Somente da evolução espiritual humana aproximará a humanidade em estados gloriosos de bem-estar. Sananda falava de um amor fraternal. Tesouro de mais alto conhecimento. As lutas diárias nunca foram planejadas para você. A verdade da existência e da origem da verdade, sim. Quem tiver dificuldade deve ler aos poucos, com a mente livre de ideias e preconceitos. A cobiça, a ambição, era uma máxima. Não havia amor entre os judeus. Conforme a humanidade desenvolvia o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes também. Expansão da consciência. Era o poder do ego. A consciência pessoal é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Para expandir-se, então, é necessário sair do ego e pensar em algo muito mais expansivo que as cartas têm a nos mostrar. Sua oração fervorosa pode receber resposta, mas se você viver contra as leis universais, sua oração será de pouca valia. Não é castigo de Deus. Tudo o que te acontece é originário das partículas eletromagnéticas que você vibra. Sua consciência pessoal traz para você o bem ou o mal. As pessoas devem se esforçar para alcançar o amor fraterno. Consciência egóica, oposta ao divino, a manifestação, a infecção mental, massacre inteira de povos, crueldade, drogas, excessos sexuais, ciclos viciosos, magnatas do entretenimento e da mídia, excessos mafiosos e atividades malignas, perversão, alimentando todo miasma das pessoas inocentes. Cartas de Cristo é voltar ao caminho da vida que desejamos. Eu digo a verdade para quem quiser ouvir e não estiver cego e surdo. O HIV, por exemplo, irá estipar os depravados se não for controlado pela consciência espiritual. Impulsos de consciência são impulsos de vida. Isso é um fato científico, que são impulsos eletromagnéticos. Agora uma mensagem para as igrejas. Eu irei contar a verdade a respeito da origem da personalidade humana. Não há punição vinda do alto. O homem atraiu sua própria punição. Crise mundial é um fato científico. Conforme a mente humana vai absorvendo mais conhecimento, a verdade vai sendo revelada. As igrejas cristalizadas em dogmas e não estão alicerçadas na verdade. Devem manter suas mentes e corações abertos. Reze pela sua iluminação. Rituais e velhas crenças já não condizem mais com o novo ensinamento. Meditação e oração são necessidade urgente para uma visão mais elevada. Cristo não era aceito pelos judeus. As igrejas devem estar abertas para as verdades que ressoam em seus corações, alcançando uma visão mais elevada. Elevação da humanidade. Saber sua verdadeira origem
a realidade do amor, experiência da abundância e da felicidade. Quem é você realmente? Você se tornará íntegro e verdadeiro para que você entre na harmonia e na fluidez. Cristo ensinou na Palestina que ninguém sabe o que aconteceu com ele no deserto. A verdade foi suprimida para dar mais credibilidade aos ensinamentos. Como eu sou o Filho do Homem, para elucidar que Jesus tem a mesma origem física dos homens, e o que ele faz, todos poderão fazer se conhecêssemos as leis universais. Os discípulos escrevem somente o que eles lembraram. Copiaram também todas as pessoas disseram há mais de 30 anos após a morte do Cristo. Minha vida foi referenciada por Joseph, escrita para o imperador romano e o governador. Dos romanos diz que ele foi crucificado na cruz. Desafiou os romanos, a lei e a ordem. Ele mencionou outro Jesus. Rebelde contra os judeus e os romanos, a opinião pública era contra os meus seguidores. Eles não queriam abrir mão do Velho Testamento que unia os judeus e os gentios. Deixaram de fora as verdades do segredo do reino dos judeus, pois eles queriam a morte na cruz em um tom heróico, uma crença, um consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos. Pagou os pecados com a crucificação, morte na cruz, o ato heróico do Filho de Deus é uma crença. Para muitas filosofias não aceitavam uma outra vida, então o porquê da reencarnação? Nasceu na Palestina, era inteligente e durante muito tempo viveu ocioso. Testava seus próprios ideais. Eu era muito sensível, era empático, reativo, era gente do povo. Eu vivi muito perto do povo. Sentia muita emoção pelas dores, miséria, a doença e a pobreza. Ficou muito zangado vendo as pessoas mortas e famintas que eram ameaçadas pelos judeus. Medidas sem sentido. Qual a razão de um Deus que castigava e era cruel? Isso era uma crença judaica. A simplicidade que encontrei nas planícies me acalentaram. Todas as vezes que caminhava pelas colinas, percebi como as minhas atitudes haviam magoado a minha mãe e minha família, e vi-me rebelde. E fui até João Batista para ser batizado no Rio Jordão, para começar uma nova vida. Havia perdido todo o respeito das pessoas e até do meu. Até então, eu não havia sido útil a ninguém. Senti uma grande onda de energia, senti-me elevado de consciência e elevou-me ao estado de êxtase. E fui caminhando e, sem me dar conta, entrei no deserto. Minhas 6 semanas no deserto foi uma total limpeza da minha natureza humana, para livrar da imagem de Deus da figura bíblica. Meditação e oração. Fui elevado por uma luz radiante e eu estava cheio de poder, o poder criativo. Vi, compreendi e percebi outra dimensão consciente. Vi lúcido e claramente o que era falso ou verdadeiro no coração das pessoas. E vi que isso era o poder mental, poder criativo da mente divina. Percebi que a mente do homem era divina. Eu vi através das pedras, das áreas, e quando eu duvidava das coisas, tudo sumia. O meu pensamento pôde perceber nas partículas sobre os objetos das coisas que eu estava estudando. Abertura da mente, algo indescritível, o poder mental, criatividade da mente divina. A mente humana era originária da mente divina, carregadas eletricamente, produzindo mudanças.
A convicção e a fé têm muito poder sobre a crença. Tudo que havia experienciado na mente divina, a aparência podia ser modificada, manifestada de um estado de consciência. Toda forma do exterior era uma manifestação divina. As pessoas davam importância à forma. Por isso, os judeus criaram uma forma, imagens mentais, e não existiu, e sim a manifestação do pensamento. Antes da criação, do poder criativo, existia o poder da mente universal. Isso está em tudo e em todos os lugares. Plantas, árvores podem ser criadas por um sistema da mente criativa universal, feito por inúmeras células harmonicamente unidas, trabalhando juntas para darem proteção às entidades que eles habitam. Desde a célula dos homens, todo o trabalho está sob a direção do poder criativo, que é igual a uma forma de consciência. A palavra original se manifesta no mundo divino, manifestando-se em si mesma. Fiquei maravilhado com as menores formas de vida, reagiam aos comandos com perfeição, ao poder criativo. Os princípios são leis invariáveis, poder criativo consciente. Natureza do poder criativo é o crescimento, a alimentação e nutrição, a cura, característica natural do sistema, a proteção, característica integral dos animais, das plantas. Proteção foi oferecida com amor pela criação. Também a dinâmica de satisfação das necessidades, como pelos, unhas, cascos, sobrancelhas, pálpebras, protege os olhos da poeira, detalhes. Estavam ali, tudo livre do estresse. Se a humanidade acreditasse que pudesse voar, ela iria proporcionar criação de asas, característica inata do poder amoroso, trabalho, sempre impulsionado pelo amor. O ponto culminante da iluminação do Cristo, inspiração base da própria vida que mantém a ordem e a harmonia. Sobrevivência de todos os seres vivos crescem e têm proteção para a sobrevivência. O homem pode ter certeza disso. Este mundo é um reflexo de todo mundo. Ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito à estação que garante a continuação da espécie. O universo persevera em lei e ordem, poder inteligente. Preocupou-se com cada detalhe. Jesus se viu como um todo. Trabalhar com alegria pela humanidade, canais de instrumento criativo do poder inteligente. Vida na terra, estado celestial, onda de júbilo. O homem é um com o poder criativo. Jesus irradiava luz e podia vê-la irradiando pelo deserto. Com um poder criativo amoroso que trabalhava por todos nós e por meio de tudo que é criado. Por que as pessoas sofrem com as doenças? Jesus perguntou ao poder criativo. Cada ser vivo deveria estar sendo nutrido em prosperidade, harmonia e, no entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram ao ser. O bebê nasce com luz. Vi este bebê nascendo e perdendo a luz do nascimento até a morte. As pessoas acreditam que os seus 5 sentidos traduzem o universo que os rodeia. Tudo acontece de acordo com as suas crenças, preconceitos, ódios, preocupação e tristeza que ela entra na escuridão, achando que está amadurecendo, ficando, na verdade, aprisionado, dentro do domínio do duplo das correntes internas. O homem nasce com todo o potencial para uma vida maravilhosa e vai perdendo isso com todas as atitudes do homem que o aprisiona. Faça ao outro aquilo que faria contigo.
será vítima da doença que o apavora, por criar uma consciência em relação a esta crença. Toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamento fortemente emocional gera campo de consciência, que são frutos do livre-arbítrio. Quem anseia o bem-estar liga na consciência universal. Ansiava por libertar as pessoas do Pai, de um Deus vingador, para um Pai poder criativo. Eu tinha pressa para sarar, curar. Passaria por todas as cidades, aldeias e vilas. Eu queria ensinar que a cura estava entre eles e queria aliviar as pessoas da pobreza. Comecei a voltar ao meu condicionamento humano. Percebi que Moisés também havia experienciado algo metafísico. Minha fome tornou-se insaciável e lembrava que eu poderia transformar pão em pedra. Pai era a satisfação da fome. Eu comprovei que tudo que eu tinha visto não era imaginário, é uma nova energia. Fez com que eu andasse rápido. Ocorreu-me no caminho até a vila, era demasiadamente lento. Eu deveria levar ao meu pensamento ao Pai, consciência que toda resposta viria até a mim. Fui levado a outra forma de dimensão e caminhei rápido, como se estivesse flutuando. Encontrei um homem bondoso no deserto que me ofereceu pão e água. O viajante disse ao Cristo que seu mistério seria difícil. Ele não acreditou. Escutar a vontade interior, vontade do Pai, seria uma tolice conduzir o caído. Crença não promove bem-estar. Pode ser chamado ao Pai. Quero ajudar a todos e compreender seu sistema mental. Nada acontece por um acaso. Muitas pessoas são vítimas, culpados ou inocentes. É sua mente que traz coisas negativas. É muito mais difícil reconhecer uma dor, remover os obstáculos para o seu crescimento espiritual. As mudanças irão ocorrer. Então, oração mais meditação trazem novas forças. Nunca reclamem, agradeça. Impregne em sua consciência a prece que descansa com o Pai. Tudo está sendo solucionado de forma divina. Abandone seus temores, confie na vida e não deixe que o seu pensamento estrague a sua construção divina. Você é o esboço do Pai. Cura, carinho, proteção, amor. Considero o estado da consciência no momento dos meus milagres. Apenas pedi ao Pai consciência criativa. Consciência do Pai é o amor do manifesto. Eu, Cristo, iria levar esse conscientemente alcançou a consciência crística. Acender esse nosso objetivo, viveremos sobre o manto da proteção, harmonia com o Pai amoroso, coração e mente, e todos aqueles que você direcionar a sua intenção. Então, a primeira carta de Cristo traz a noção de um Pai diferente da visão do Deus judeus, de um Pai que é consciência, de um Pai que é amor manifestado. Pedimos então para vocês acessarem o nosso canal, apertar o botão para novas notificações e logo colocaremos a segunda carta de Cristo.